Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, concurseiros, concurseiras, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional pelo Jornal dos Concursos. Antes de darmos início a ela, eu queria verificar com os senhores se os senhores já estão resolvendo questões, fazendo provas, treinando responder essas questões, se preparando melhor, também conciliando as videoaulas com a elaboração, a realização dessas provas, com a leitura do texto constitucional. Vocês já têm que ter lido pelo menos uma vez o texto constitucional. Se nossa prova não cai a Constituição como um todo, que tenham lido aqueles artigos que vão cair na prova dos senhores, já pegaram o edital anterior para verificar o que vai cair ou o que vem caindo. É muito importante que os senhores estejam observando essas dicas para que vocês tenham sucesso. Só a videoaula não vai ser suficiente, você precisa também estar estudando. A videoaula tem a intenção de otimizar o seu resultado, mas para isso você precisa seguir as nossas dicas, lendo a Constituição, resolvendo questões, para que fique muito mais fácil de você conseguir a sua aprovação no concurso público. Na aula passada, nós estudamos os princípios constitucionais, nós vimos diversos princípios, e eu queria só relembrar com os senhores o princípio da proporcionalidade, que eu considero um princípio muito importante. Tá? Eu disse aos senhores que ele é um princípio implícito e que, por ser implícito, ele é extraído do devido processo legal, e verificamos que o conteúdo dele é necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Falamos também do princípio da unidade, princípio da concordância prática ou harmonização, falamos de diversos princípios que é importante que vocês tenham em mente, pelo menos aquela frase que está contida no slide, aquela frase que foi lida e relida na aula para os senhores, para que vocês, quando chegarem na prova, consigam identificar qual o princípio exigido pelo examinador. Hoje, nessa nossa aula de Direito Constitucional, nessa nossa 12ª aula de Direito Constitucional, nós passaremos a estudar o artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Observando aquilo que eu já havia avisado, em determinadas aulas nós vamos estudar o texto constitucional, em outras nós vamos trazer mais aspectos doutrinários para que vocês possam obter sucesso. Sobre o artigo 1º, nós vamos iniciar com a sua leitura, que é o básico. Vocês já leram a Constituição, com certeza já passaram pelo artigo 1º. Vamos à leitura dele. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Seu parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Antes da gente dar início a esse estudo, então, eu queria trazer para os senhores uma informação importante. Quando os senhores forem responder uma prova escrita, vocês, na grafia, se vocês forem escrever parágrafo único, parágrafo 1º, etc., quando forem escrever parágrafo único, sempre tem que ser escrito por extenso. No entanto, quando forem escrever parágrafo 1º, etc., é conveniente que vocês sigam da mesma forma que o texto constitucional e coloquem lá parágrafo 1º e não escrevam isso por extenso, tá? Porque é assim que o texto constitucional foi construído dessa forma por um motivo. Existem regras que determinam que seja feito dessa forma, tá? Então vamos lá. Antes da gente verificar o conteúdo geral desse artigo 1º, eu queria verificar com vocês essa expressão, a República Federativa do Brasil. Essa expressão trazida logo no início do artigo 1º, nos dá a informação de que a República Federativa do Brasil não nasceu com a Constituição de 88, e sim ela remete ao passado, a República Federativa do Brasil, remetendo ao passado, a outras constituições que já traziam essa expressão. É uma informação que parece boba, mas não é. É importante os senhores conhecerem até para iniciar uma resposta, que a República Federativa do Brasil, essa expressão remete ao passado. Ela advém de outras constituições que não a Constituição de 1988. Em seguida, como nós já verificamos em outra aula, e do nome da Constituição, é importante extrair desse artigo 1º 4 informações. Forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime de governo.
Nós verificamos aulas atrás que do nome da Constituição, Constituição da República Federativa do Brasil, já é possível extrair dois elementos que aqui estarão contidos como nós veremos em seguida. Portanto, através desse slide vocês vão perceber qual a minha motivação, qual o motivo pelo qual eu disse que é importante conhecer o nome correto da Constituição Federal e o que se extrai dele. Por quê? É muito fácil nas provas os senhores confundirem essas informações. Forma de Estado, Federação, forma de governo, República, sistema de governo presidencialista e regime de governo o democrático ou democrática, como está aqui no slide. Lembrem, Constituição da República Federativa do Brasil, eu já extraio a forma de Estado e a forma de governo, sobrando então para que vocês decorem o sistema de governo e o regime de governo. É muito importante que vocês usem essas dicas, porque isso aqui, quando cai na prova, derruba boa parte dos candidatos. É muito difícil, com o número de informações que os senhores têm que levar para a prova, decorar questões como essa. Tá? Portanto, memorizem essa situação. Outra informação importante, quando a Constituição traz lá no seu artigo 1º essas informações, nos permite extrair essas informações do caput do seu artigo 1º, nós estamos falando, ela está falando dos princípios estruturais, dos princípios materiais estruturantes do Estado. Quando ela fala do princípio federativo, federação, quando ela fala do princípio republicano, república, e quando ela fala do princípio democrático. Esses três princípios é que fundamentam, são os princípios materiais estruturantes, que vão estruturar, vão determinar a organização do nosso Estado. E aqui é muito importante que vocês verifiquem cada um deles. Vamos ao primeiro deles, princípio federativo, ou união indissolúvel do vínculo. O princípio federativo determina que nosso Estado esteja dividido em Estados-membros. E esses Estados-membros têm autonomia política e organizacional. Eles vão determinar como eles vão se estruturar. No entanto, através do princípio federativo, que impõe a união indissolúvel do vínculo, a Constituição estabelece que esses Estados-membros eles não têm direito de secessão, eles não podem se separar do todo, eles fazem parte do todo, no entanto, eles não podem se separar dele. Por isso, o princípio federativo. Nós vivemos numa federação, divididas em Estados-membros, e esses Estados-membros não têm direito à separação. Esse é um princípio de estruturação, é um princípio material estruturante do Estado brasileiro. Nós temos ainda o princípio do Estado Democrático de Direito, ou princípio democrático. E no que esse princípio é importante? O que nós precisamos conhecer desse princípio? O Estado Democrático de Direito, como vocês verificaram, ele corresponde ao regime de governo. E qual a ideia que ele vai trazer para nós? Qual a ideia importante que vocês têm que conhecer? Que nós vivemos sobre uma democracia, que os indivíduos têm direito à participação na vida política do Estado, entendeu? Tem direito de votar, de ser votado. Essa democracia é exercida através de vários direitos e que o Estado Democrático de Direito está ligado a uma ideia de democracia mais atual, que é a vontade da maioria respeitada o direito das minorias. É muito importante que vocês levem esse conceito de democracia mais moderno, que a democracia é a vontade da maioria respeitados os direitos das minorias. É fundamental que vocês levem isso. Nós temos ainda o princípio republicano. E o princípio republicano, eu também já disse aos senhores aulas passadas, segundo a doutrina mais atual, enuncia que o quê? Ou os estados são repúblicas ou os estados são monarquias. O nosso estado, ele adota a república. Como nós adotamos a república, isso implica em algumas situações. Ou seja, o comandante não é irresponsável politicamente, ele é responsável pelos seus atos, o seu mandato é limitado, ou seja, é temporário, ele não dura, ele não é perpétuo, e ele sendo responsável e tendo mandato perpétuo, não tendo mandato perpétuo, ele também não é hereditário, ele é eleito pelo povo. Por isso, a república é muito importante e também constitui um elemento estrutural, um princípio material estruturante do Estado brasileiro. Com isso, é possível avançar no artigo 1º e aí verificar quais são os fundamentos da República conforme o texto do slide. Quais são eles? Vamos ao slide. São 5 os fundamentos da República contidos no artigo 1º.
Professor, tem que saber de cor? Tem que saber de cor, porque na prova cai a confusão existente entre o que está previsto nos artigos seguintes ao artigo 1º e eles questionam quais os fundamentos da República, ou quais os objetivos da República, tentando confundir os senhores na hora da prova. Aqui, os fundamentos da República: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Vou repetir, porque é muito importante que vocês levem isso para a prova. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Tem que decorar isso, tá? É fundamental. Professor, mas o senhor fala que eu tenho que decorar várias coisas. Tem que decorar várias coisas. E você só vai conseguir levar essas informações se você ler o texto constitucional, se você assistir a aula, se você resolver questões. Aos poucos você vai absorvendo essas informações e quando você menos esperar, você já tem isso na sua cabeça memorizado para a prova. E se você já vem estudando, se você vem observando essas dicas, às vezes na véspera da prova, uma rápida olhada, você já verifica que você tem isso na sua cabeça. Vamos verificar então o que cada um desse fundamento da República traz para nós, o que é extraído de cada um desses fundamentos da República. O primeiro deles é a soberania. E o que é a soberania, professor? É o poder político supremo e independente. E o que significa esse poder supremo e independente? Essa ideia de poder supremo e independente está ligada à soberania interna e à soberania externa. Afirmar que é o poder político supremo e independente, a expressão supremo está ligado a que não existe nenhum poder, nada acima, tá, dentro do nosso Estado. Então, a soberania, esse poder supremo, está ligado a que não existe nada acima da República dentro do nosso Estado. Afirmar que ele é independente, poder político supremo e independente, significa que, embora ele esteja contido dentro do cenário internacional, ele não vai sofrer influências indevidas, que ele não aceita. Ele é independente dos outros estados. Ele está contido no cenário internacional, mas ele independe dele. Por isso se fala também em poder político supremo interno, que é o supremo, e externo, que está ligado à ideia de independência. Poder político supremo interno, não existe nenhum poder acima, e poder político supremo externo está ligado à ideia de independência, que não vai sofrer influências indevidas de outros ordenamentos jurídicos. Seguinte, cidadania. E aqui, dentro da ideia de cidadania, eu trouxe um conceito básico para os senhores, para que vocês levem para a prova. Qual é ele? É a participação do cidadão na vida política e negócios do Estado. Este é o conceito mais tradicional, participação do cidadão na vida política e nos negócios do Estado. No entanto, esse conceito de cidadania vem sendo ampliado, tá? E é importante que vocês entendam isso. O conceito básico, participação na vida política e negócio do Estado, no entanto, esse conceito vem sendo ampliado para permitir que outros direitos sejam nele incluídos, tá? Com isso, a gente finaliza essa primeira parte sobre o estudo do artigo 1º da Constituição. Nós voltaremos para uma próxima videoaula para concluir o estudo desse artigo 1º. No entanto, a gente para por aqui, tá? Para que vocês possam captar essas informações. Na próxima aula a gente volta tratando dos outros fundamentos da República, do texto do parágrafo único, para que vocês possam concluir o estudo sobre o artigo 1º. Boa sorte aos senhores e bons estudos.